Assentado como a igreja está, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 18. O contraste entre Sinai e Sião. O tema da minha mensagem nesta manhã é fogo consumidor. Repita comigo: fogo consumidor. Hebreus 12, a partir do verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clancor da trombeta, e ao som das palavras tais, porquanto ouviram e suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhe era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontável hoste de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado e não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou. Então a terra, agora porém, ele promete dizendo: ainda mais uma vez, farei abalar não só a terra, mas o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez por todas, significa remoção das coisas abaladas, como tinha sido feita, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós o reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Repita o verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Somente os homens, verso 29, vamos lá? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Mulheres. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Toda a igreja? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra lida. E agora, ó Pai, quando temos a oportunidade de comentar, de apresentar esta palavra à igreja, que nesta manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, como já tem falado, através dos louvores, e que ouçamos aquilo que o Espírito está falando à igreja, e que saiamos daqui avivados, que saiamos daqui purificados pela Tua palavra. Nós te pedimos essa bênção, pelo poder que há no nome de Jesus, porque Jesus é a palavra que limpa, porque Jesus é a palavra que liberta, e essa palavra está sendo anunciada nesta manhã, e que essa palavra ache lugar em cada coração. Ó Pai, que nada venha roubar o momento da palavra, em nome de Jesus, amém. A experiência do Monte Sinai, irmãos, vivida por Moisés, eu acredito que foi uma das maiores manifestações de Deus na forma
esplendorosa. Foi algo de muito esplêndido, algo maravilhoso, algo tremendo. Houve fogo, a Bíblia diz que houve fogo, houve escuridão, houve tempestade, houve som de trombeta, houve palavras intensas ouvidas por Moisés. Deus se manifestou na terra como nunca havia feito. Aquele momento é um momento maravilhoso, ao ponto do autor declarar que Moisés não suportava. Irmãos, a manifestação ali no Monte Sinai foi algo tremendo. Era uma manifestação da glória, da santidade de Deus. E o verso 21 que nós lemos, diz que, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse assim: sinto-me aterrado e trêmulo, porque era uma manifestação muito grande. O que Moisés disse? Estou morrendo de medo. Talvez Moisés pudesse dizer assim: os meus joelhos estão batendo um no outro, de tanto medo. E o verso 18 diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo popável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. Mas aí o 22 diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião. Eu poderia intitular dizendo assim: a diferença do monte Sião para o monte Sinai. Poderíamos intitular essa palavra mostrando que no monte Sinai havia um clima de medo. Moisés, ele viu tanta coisa que o homem não costumava ver, que naturalmente houve medo no coração de Moisés. E o Sinai, eu posso dizer que o que estava prevalecendo naquele lugar era um medo muito grande. E no Monte Sião, Jesus se revela e se aproxima de todos com singeleza e mansidão. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, não será abatida, mas essa pessoa já é lavada pela palavra, é purificada pela palavra. É por isso que Jesus declara em João 15, verso 3, dizendo: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Irmãos, a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus me convida a um conserto, a palavra de Deus é poderosa. E naquele dia ali no Monte Sinai, o que Moisés estava vendo era a manifestação do próprio Deus ali naquele lugar. E o verso 21 de Hebreus 12 afirma que foi horrível e assustador, porque era uma manifestação. No Sião era uma nova aliança. Verso 22 declara: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês já chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus, a nova Jerusalém. A igreja, a igreja tem sido o momento onde Deus se manifesta. A igreja tem sido o Monte Sião, onde Deus tem falado. A igreja tem sido o Monte Sinai, onde as maravilhas de Deus opera. Por isso eu fiz questão de, nesse culto, nós termos um casal aqui falando das suas dificuldades. Porque é muito bonito você ouvir gente que já passou. Então eu já passei pela crise e posso dizer aqui como eu passei pela crise. Mas chamar um casal que está vivendo o momento do fogo consumidor, o momento em que a luta está intensa dentro de casa, e esse casal está dizendo: vale a pena, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o Monte Sião é o monte da nova aliança.
O Monte Sinai é o monte da antiga aliança. E o apóstolo Paulo não, me perdoe. O autor aos Hebreus diz assim: vocês já chegaram ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Irmãos, o que significa então isso? Não significa que agora é de qualquer jeito, é bagunça, é nova aliança. Porque o verso 28 diz assim, olha, por isso recebemos um reino inabalável. Aí ele diz assim, retenhamos. O que é reter? É fazer uma represa, é reter para você, mais tarde, você conseguir abastecer o local que está necessitando. Quando você vem ouvir a palavra, quando você ouve a palavra, o autor aos Hebreus diz assim, vamos retenhamos, irmãos, reter a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Novo Testamento, ele está dizendo, não é de qualquer maneira, vamos reter essa graça, vamos servir a Deus de modo agradável. Se você foi chamado para cantar, e você não queria cantar hoje, diga, hoje não dá. Se você foi chamado para fazer algo, então não faça aqui, porque você está na escala. É muito mais do que estar na escala, é se apresentar a Deus de modo agradável. Eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo. Tem que ser prazeroso, irmãos. Não é coçar a cabeça e dizer, não tem jeito, vou ter que ir, não tem ninguém para me substituir. Ledo engano. Para glorificar a Deus, até pedra faz. Para glorificação do nome de Deus. Eu gosto muito como o autor termina o capítulo, dizendo assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, o texto não afirma que agora o Deus é um vovô bonzinho, que anda no aterro do Flamengo com o neto dele. O texto não está falando que o Deus agora é um vovô bonzinho e no passado era um vovô carrancudo. O texto não está falando que antes ele era mau e agora é bom. O texto declara que Deus, ele não diz assim, porque Deus foi fogo consumidor. Você tem como colocar, Emerson, esse versículo? O texto na minha Bíblia não diz assim, é o último versículo, é o 29, Hebreus 12, 29. Na minha Bíblia, o texto não diz assim, porque Deus foi um fogo consumidor. Na minha Bíblia diz assim, porque Deus é fogo consumidor. Repita comigo, porque Deus é. Então, Emerson não puxou meu tapete. Pode deixar. Repitamos mais uma vez. Porque o nosso Deus... Está dizendo que era. Novo Testamento está dizendo que é fogo consumidor. Então o texto é claro e declara que o nosso Deus continua sendo fogo consumidor. A característica de Deus não mudou, continua sendo a mesma. O nosso Deus, ele continua o mesmo. Então por isso que ele diz no verso 25, tendes cuidado, não recuseis ao pastor Eliezer que prega. Está lá, 25. Lê só na sua Bíblia. Tendes cuidado, não recusei ao pastor Eliezer que prega. O texto, Emerson, vamos ficar na sintonia, nós dois? 25. Senão a gente só fica ouvindo Davi. É. Repita comigo, vamos lá. Vamos lá. Esse homem me ama.
Vamos lá. Vede que não rejeitais ao que fala. Quem está falando agora é o pastor Eliezer. Então não rejeite o que fala. Esquece o Eliezer. Imagina agora Deus falando ao teu coração. Então Deus está falando ao teu coração. Você está aí no seu banco e Deus está falando. Ele disse: não rejeite o que está escrito na palavra. Porque olha só como ele faz esse trabalho, essa harmonia. Pois se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Então ele está dizendo assim: olha, Moisés estava andando na terra e falava assim: gente, olha, Moisés está avisando, não deixe de ouvir. O autor está falando assim: se não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir a Moisés, que estava falando divinamente, eles o advertia. Aí ele diz: muito menos nós, que os céus nos adverte. Diga misericórdia, irmão. Se eles não ouviram Moisés, homem pecador, se fosse hoje seria botafoguense, cheio de erro. Moisés, ele está dizendo assim: Moisés, homem normal, eles se recusaram a ouvir Moisés. Não escaparam aqueles que se recusaram a ouvir aquele que divinamente advertia sobre a terra. Muito menos nós, que agora somos advertidos pelos céus, através do Espírito Santo, através da palavra, que nós temos a palavra. Então ele está dizendo: olha, cuidado, não é que Deus agora ficou bonzinho, eu acho que o funil apertou, que antes era um homem normal que andava sobre a terra e avisava. Ele diz: tende cuidado, não recuseis nessa manhã aquele que vos fala. Agora é os céus que nos adverte, muito maior, um peso muito maior mesmo. O céu está nos advertindo, o grau da exigência aumentou, porque os céus nos advertem. E nessa manhã eu quero falar sobre esse fogo consumidor. Fogo consumidor, repita. Eu não entendo crente que não é Botafogo, né? Por isso. Tem que ter fogo. Fogo consumidor. Se o texto deixa claro que Deus é fogo consumidor, a pergunta é se este fogo consumidor consome pessoas. Fogo consumidor, será que o Senhor, eu estou aqui, se eu pecar, Deus vai mandar fogo, vai me matar? Eu vou morrer tostadinho? Eu não penso que esse fogo é uma ação de Deus para tirar a vida da pessoa. Não. O que esse fogo faz? Esse fogo, ele tira o pior de nós, a fim de produzir o melhor em nós. Esse fogo vem e queima. O fogo vem pela palavra e nos limpa. O fogo purifica. Eu sempre uso o meu exemplo lá da minha época de Orives. A gente colocava lá e tome fogo e com oxigênio para ele ficar com pressão. Então, porque o fogo purifica. Então o texto diz: o Senhor quer produzir o melhor dele em nós. Feche seus olhos e diga assim: Senhor, produza em mim, nesta manhã, aquilo que tu tens reservado para a minha vida. E o texto continua dizendo que Deus abalou. Ele diz, verso 26, aquele cuja voz, repita comigo, cuja voz, a voz de Deus abalou. Olha, muito bom. A voz no qual moveu a terra, abalou a terra. Quando eles estavam lá naquele momento de Êxodo,
onde Moisés estava ali no Sinai. Então a Bíblia diz que abalou, aquilo foi abalado. E no abalo de Deus, Ele sacode a nossa vida. E as coisas abaladas caem, e só ficam as coisas inabaláveis. Inabaláveis. Eu conversei essa semana com uma pessoa que me disse que passou por um infarto. E depois do infarto, começou a dar mais valor às coisas que realmente têm valor. Então eu pensei, o infarto foi o abalo de Deus na vida da pessoa. Então a pessoa agora passou a valorizar aquilo que tem valor. Antes do abalo de Deus, se valorizava o que não tinha valor. O jovem que tem vários amigos, e quando é preso, eu cito isso porque a igreja, nós trabalhamos muito tempo aqui com a igreja de Laranjeira, no presídio Evaristo de Moraes, e vi muito isso na pele. Então, o jovem que tem vários amigos, e quando é preso, vai para a cadeia, ou vai para o presídio, quem é que vai visitar? Aqueles amigos da balada, aqueles amigos? Não, aqueles fogem. Então, no abalo da cadeia, no abalo do presídio, quem é que fica? Só os amigos inabaláveis, só a mãe. Em maior parte do tempo, nem o pai, a mãe, vai lá com toda a dificuldade, todo o constrangimento, que para entrar dentro de um presídio, principalmente no Evaristo de Moraes, a mulher passava por revista íntima, muito constrangedor. Só fica, irmãos, as coisas, no abalo da prisão, só ficam os verdadeiros amigos. No abalo do infarto, só permanece as coisas valorosas. No abalo da doença, muitos relacionamentos são derrubados. No abalo da crise financeira, muitos relacionamentos caem. E o texto está falando, o verso 27, que diz que, olha só, houve o abalo. Aí a Bíblia diz assim, depois do abalo, quando tem um terremoto, aquele que fica no terremoto é escombro, não? Então, houve o abalo, então ficou muita coisa no chão. Olha o 27 que diz, e essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Na minha Bíblia diz assim, ora, essa palavra, ainda mais uma vez por todas, significa a remoção, os escombros das coisas que foram abaladas e caíram. Remove, tira, como tinha sido feito, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então tem uma limpeza, limpa. Então a Bíblia diz que o foco nesse texto é esse, manter as coisas inabaláveis. E o texto diz que o fogo, ele consome as coisas superficiais. O foco do texto é santidade, é aperfeiçoamento, é o fogo consumidor que consome tudo que não serve. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz, verso 2, que Moisés tem um encontro com o Senhor. E o Senhor fala com Moisés em uma sarça. Sarça é um arbusto, imagina aí uma árvore, um vegetal. Então a Bíblia diz que o Senhor fala com Moisés em uma sarça que queimava e não se consumia. E olhe para mim, preste atenção. O tema da minha mensagem é o quê? Fogo. E agora eu vejo Moisés, Deus olhando para Moisés olhando para uma sarça que consumia, não consumia, queimava e não consumia. Então se Deus era fogo consumidor e agora não é mais, mudou, e a Bíblia diz que Deus é inabalável. Qual o contraste? O texto de Êxodo capítulo 3, verso de 1 a 6, afirma que Moisés estava lá no deserto,
E eu gosto de muitas versões que diz que, ali, a versão ali do Emerson diz assim, e levou o rebanho para trás do deserto. Na Bíblia que eu estou aqui não diz só deserto, mas ali em várias versões diz atrás do deserto. Eu fico pensando, deserto já é ruim, atrás do deserto então misericórdia. O Senhor leva Moisés para atrás do deserto. E quando ele chega atrás do deserto, ele chegou ao Horébio, monte de Deus. O Horébio até então não era monte de Deus, não, era só Horébio. Só passou o monte de Deus depois desse momento. O monte só passou a ser chamado por essa manifestação. E a Bíblia diz que Moisés olhava para aquela sarça e ela não consumia. Mas o fogo, por quê? O fogo só consome o que precisa ser consumido. Só existe combustão onde existe combustível. Não tem combustível, vai parar o fogo. Então, se o Senhor está queimando, é porque tem coisa que tem que ser queimada na minha vida, tem coisas que precisam ser tirada da minha vida. Só existe combustão onde existe combustível, isso no natural. O plano de Deus é que nós cheguemos ao ponto onde não haja mais nada para ser consumido, porque Ele já me purificou. No espiritual, o fogo de Deus é a ferramenta para a purificação. E eu quero encerrar com uma história muito que já deixou aí os teólogos de cabelo em pé, e tem gente que gosta de tentar justificar. Não vai ser o meu objetivo nesta manhã. Depois procura o pastor Felipe e ele te justifica. Mas nessa manhã eu quero dar o exemplo de 2 Reis, capítulo 1. Esse texto fala que esse texto de 2 Reis é que Acabe, aquele rei que era marido de Jezabel, ele morre. E a Bíblia diz que Acasias ficou reinando no seu lugar. O verso 2 diz que ele estava lá no segundo andar, fazendo um trabalho, e ele cai das grades do alto. Segundo andar é por minha conta, tá, gente? Ele caiu de uma grade lá do alto, e ele adoeceu. Aí esse rei manda que vão, pergunta a Baal Zebub, Deus de Ecrom, para que ele pudesse ser sarado. E ele manda um mensageiro a buscar, um mensageiro a buscar um profeta desse Deus estranho. A Bíblia diz que ele vai lá para a terra dos filisteus, a busca desse Baal. E quando o mensageiro do rei vai, Deus fala com o profeta Isaías, verso 6, ele diz, fala com o profeta Isaías, e que o profeta Isaías pudesse interceptar esse profeta, e faça uma pergunta: por acaso não existe profeta, não existe Deus em Israel? Por que você está indo consultar deuses estranhos? Aí a Bíblia diz que Elias dá uma palavra, então avisa o rei, pode voltar, nem adianta ir buscar profeta em outro lugar. A cama que subiste, tu não descerás. A cama que subiste, tu não descerás. Bota o 7, por favor. Não, então, sobe um pouquinho, eu acho que está, volta o 6. Não, estou falando para subir a letra, não tem como não, né? Não. Portanto, a cama que subiste, tu não descerás. Irmãos, a Bíblia diz que o mensageiro volta e diz isso ao rei Acasias.
dizendo: olha, eu encontrei um profeta. E ele falou: como é que era esse camarada? Ele disse: olha, ele vestia pele de carneiro, ele tinha um cinto. Aí eles falaram assim: eu já sei, é o tal do Elias. Aí o rei pega um capitão e 50 soldados e diz assim: vai buscar esse soldado. Chega lá o capitão, acha Elias no monte e diz assim: homem de Deus, desce agora, porque o rei quer falar contigo. Elias tira o óculos e fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. A Bíblia diz que na mesma hora desceu o fogo do céu e matou todo mundo. O rei manda o segundo grupo, um capitão mais 50. E chega lá o segundo grupo, dizendo assim: homem de Deus, o rei está querendo falar contigo. Elias novamente deve ter tirado o óculos e fala: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu todo mundo. O rei manda o terceiro grupo. O terceiro grupo, com a experiência que ele tinha, a Bíblia diz, esse homem, verso 13 de 1 Reis, capítulo 1, verso 13. Então, a Bíblia diz, esse terceiro grupo, o capitão se quebrantou, ele se ajoelha a Elias e diz assim: por favor, tenha misericórdia da nossa vida, não nos mate, por favor, venha conosco. Aí a Bíblia diz, verso 15, então o anjo de Deus mandou que Elias fosse com eles. Os dois primeiros chegaram com arrogância, com prepotência. O rei está, a situação ficou preta para você, o rei está te chamando. E ele mostrou a autoridade e aqueles homens morreram. No terceiro grupo, ele chega quebrantado, dizendo assim: por favor, venha conosco. E a Bíblia diz que isso agradou a Deus. E o anjo do Senhor fala para Elias: vá com ele. Irmãos, essa história do fogo que eu estou trazendo é só para encerrar dizendo que em Lucas 9, verso 52, a Bíblia diz que Jesus está entrando. Jesus estava indo para Jerusalém e ele passa por Samaria. Ele pede que pudesse entrar em Samaria, mas só que os samaritanos não deixaram. Os samaritanos não permitiram. Os samaritanos falaram não. Aí os discípulos falaram assim: olhe para mim, a pergunta dos discípulos: Senhor, tu quer que nós acionamos o modo Elias? Qual é o modo Elias? Qual é o modo Elias? Descer fogo do céu. Ele fala: Senhor, tu quer que nós acionamos o modo Elias? A Bíblia diz que Jesus fala para ele: vocês não sabem de nada, inocente. Vocês não sabem de nada. Não, você acha que eu vim para consumir o homem? Você acha que eu vim para matar o homem? Para consumir o homem pecador? Não foi para isso que eu vim. Eu vim para salvar o homem. O fogo que o Senhor derrama para nós é para nos salvar, é para nos purificar, é para mostrar para o Eliezer que ele não é nada sem Deus. Vós não sabeis de que espírito sois. Coloca aí, continua para mim, por favor. 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir. Muito bom. Mas para salvar. O Senhor quer te salvar. O fogo consumidor dessa manhã não é para te destruir, é para te salvar. O Senhor te ama. Você tem muito que ser queimado, muitas coisas para ser queimado, muitas coisas para ser modificada. Esse gênero, você diz, esse gênio seu, que você diz: eu quando vi, eu já briguei, eu já discuti, eu já fiz, eu quando eu vi, eu já bebi, eu quando eu vi, eu já fumei,
fiz coisas que não condizes. Isso aí tem que ser trocado. O Senhor quer mudar a sua história. Confie no Senhor. O Senhor pode trocar a sua história nessa manhã. O fogo consumidor está aqui para modificar a sua vida. O fogo de Deus está aqui nesse lugar. Amém?